Você sintonizou na Rádio Animal. Aqui a gente descomplica esse reino e mostra que ele é bem mais parecido com o nosso do que você imagina. Eu sou a apresentadora Ana Beatriz Pereira e aqui comigo está o professor Ney Melo, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP-UERJ. Tudo bem, professor? Tudo certo, Ana. A China manda bem nos eletrônicos e produtos baratos. Mas não se engane, o maior negócio dessa potência econômica não são os artigos vendidos nas lojinhas dessa área, aqui no Rio de Janeiro. Os chineses já tiveram tempos de glória bem maiores, apenas usando processos de natureza e uma ajudinha animal. Por 3.000 anos, a China controlou a produção de seda na Ásia e foi o ponto-chave para a criação de uma das maiores invenções da economia, a Rota da Seda. Professor, como a China conseguiu liderar a produção da seda, fazendo dessa atividade uma potência econômica? Bom, Ana, os chineses aprimoraram a técnica de extrair a seda de casulos dos bichos da seda por 1.500 anos, antes de começarem a dominar o comércio da seda no Oriente. Por milênios, a China comandou o comércio com o Império Romano e o leste asiático. E qual foi o bichinho que deu uma ajudinha nesse trabalho? O animal que deu a ajudinha foi uma mariposa asiática da espécie Bombyx mori, cuja jovem larva tem um apelido conhecido como bicho da seda. Até então, só os chineses conheciam a tecnologia de usar a seda dessa larva de mariposa para produzir fios que eram usados em tecidos nobres. O comércio da Rota da Seda ajudou a financiar o surgimento de civilizações humanas pelo mundo. Professor, parece que tem uma lenda que ajuda a explicar essa história da criação da seda, não é? Verdade, Ana. Segundo uma lenda chinesa, a imperatriz Leizu estava sentada embaixo de uma amoreira tomando seu chá, quando uma pupa da mariposa do bicho da seda caiu dentro da sua xícara. E aí o calor do chá fez com que a seda se abrisse e preenchesse todo o jardim. Só depois, a lagarta que vivia dentro da pupa se revelou. E aí Leizu ficou encantada com os fios de seda e pediu permissão ao imperador para criar o bicho da seda e estudar o seu ciclo de vida. A imperatriz se tornou, então, para os chineses, a deusa da seda. Ela sabia que esse animal tinha 4 fases em sua vida: ovo, lagarta, pupa e mariposa. Que maneiro, professor. Uma lenda bem legal. Mas tem algo nessa história que realmente explica a criação da seda? Então, Ana, a história tem um fundo de verdade. Na técnica de produção da seda, conhecida como sericultura, as pupas são retiradas e fervidas aos 21 dias. Isso porque, depois dessa fase, a lagarta começa a produzir enzimas digestivas dentro do casulo, para que ele comece a enfraquecer os seus fios de seda. Isso facilita a saída da mariposa em alguns dias. Antes que ela quebre os fios, ocorre a fervura para que a seda fique íntegra. Depois ela será retirada e enrolada em carretéis para ser usada na produção de tecidos. Outra verdade dessa lenda é que todo bicho da seda precisa se alimentar das folhas das amoreiras, o gênero Morus, para que consigam sobreviver e produzir seda. Uma pupa pode ter quase 1 quilômetro de seda enrolada e tem fios mais finos que um cabelo humano. E o mundo demorou para descobrir o segredo dos chineses, né? Os próprios romanos, grandes clientes da seda, achavam que se tratava de algum tipo de algodão especial. Eles nem imaginavam que a matéria-prima tinha origem em um animal. É verdade. O povo persa e o bizantino aprenderam o segredo de cultivar a Bombyx mori apenas no século VI d.C. E a partir daí, a seda se espalhou pela Europa e pelas Américas. Mas os dias de exploração do bicho da seda também tiveram seu auge e queda. Até o final do século XIX, a indústria da seda europeia, que cresceu tanto com a influência da China, começou a cair, certo? Sim, Ana. Na época, aconteceram doenças nas produções de bichos da seda e nas amoreiras, que são o alimento deles. Com isso, a indústria da moda mudou tendências pelo mundo, usando outros tecidos, e a indústria da seda japonesa apareceu forte no cenário mundial. Mas, como sempre, as guerras mudam esses cenários. E na Segunda Guerra Mundial, o maior produtor de seda, o Japão, caía para o surgimento de novos tecidos alternativos e mais baratos. A seda ainda é um artigo de luxo, e a maior indústria voltou a ser da China. Mas o bicho da seda já teve o seu auge. Muitas civilizações surgiram e cresceram por causa de um animal que vira mariposa. Extraordinário, professor. Quanta coisa para um animalzinho tão pequeno. Quem diria que uma mariposa já foi responsável pela maior fonte de renda de um país? É o mundo animal mostrando o quanto ele pode nos surpreender. Obrigada pela conversa, professor. Foi um prazer, Ana. E no próximo episódio falaremos de outros animais que mudaram a história. Até a próxima!